Atos, capítulo 3, e verso 19. Nossa versão é a NAA, talvez mude um pouco da sua. Atos 3 e 19 diz assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Amém? Finalizando mais um estudo da doutrina do pecado, ramatiologia, nós então vamos encerrar a quinta mensagem hoje, baseada em Atos 3 e 19, e o título: Arrependimento Genuíno e a Graça de Deus. Então, mediante essa leitura, nós podemos aqui compreender o quanto é importante quando nós sentimos um peso de talvez um erro, de um pecado, e talvez pensamos que não tem mais solução, mas aí recordamos que o texto bíblico, ele diz: se nós arrependermos, se nós deixarmos, nós alcançaremos misericórdia. E é muito bom quando então podemos assim desfrutar dessa bondade de Deus, dessa misericórdia que nos concede verdadeiramente a possibilidade de tirar todo o fardo, todo o jugo dos nossos ombros e louvar a Deus e reconhecer que Ele é Senhor, que Ele tem feito grandes coisas em nossas vidas. Mas, amados irmãos, então diante disso, nós que já trabalhamos 4 temas a respeito do pecado e fizemos aquele panorama no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e identificamos que o ato do cair no Éden, né, fez com que o homem se afastasse da presença de Deus. E aí, quando nós entendemos essa passagem que o homem caiu, o homem deixou de lado os mandamentos do Senhor, né? Ele rejeita o mandamento do Senhor. Então nós temos que entender que a partir daquela queda, Adão, a humanidade, ficamos debaixo de um jugo, de um peso terrível, né? Onde o pecado oprimiu, escravizou a humanidade. Para isso, Deus, Ele nos concede na sua grande misericórdia, e isso mostra que realmente Deus se importa com o homem, que Deus não quer ver o homem caído, Deus não tem interesse que o homem se perca, mas Deus revela o seu amor já no princípio, quando Ele vai ao encontro do homem e questiona: por que está se escondendo, onde você está, né? E aí, quando assim acontece, Adão, ele se declara, né, dizendo que ele estava nu, ele estava em uma condição deplorável, não podendo estar diante da santidade de Deus. E aí tudo vai se discorrendo, se desdobrando, e nós podemos ver que Deus, na sua grandeza, na sua bondade, Ele vai e repara a situação. Ele, de certa forma, matou um animalzinho, né, derramou sangue de um animal inocente, retira ali o seu couro, a sua pele, e faz uma roupagem para Adão, para Eva. Porque aquilo que eles procuraram fazer, e isso demonstra a situação do homem, né? O homem é tendencioso a tentar resolver o seu problema segundo o seu olhar. Não se preocupe em saber se Deus está ou não no negócio. Ele quer resolver o seu problema. E aí, veja, Adão, Eva, faz uma roupagem, né, de folhagem, e Deus fala: isso aí não adianta nada, né? Então Deus repara ali a questão, dando a revelação do seu amor, da sua graça e da bondade que alcança todo aquele que realmente reconhecer que está mal, que está em situação degradável.
Então veja que no Antigo Testamento a gente vai observar esse cuidado já de Deus. E isso vai se desdobrando durante todo o tempo, né? Durante a existência da humanidade, Deus sempre está lá, querendo estender as mãos, querendo dar socorro, querendo restaurar vida. Basta somente nós entendermos e reconhecer a nossa fraqueza, os nossos pecados, para que assim possamos invocar o nome do Senhor. E quando invoca-se o nome do Senhor, diz o texto sagrado, nós seremos salvos. Então é importante quando nós, amados, podemos assim olhar e observar que o Antigo Testamento, a Velha Aliança, ela estava totalmente repleta da bondade, da misericórdia e das mãos do Senhor estendida para reparar os erros que o homem cometia. E no Novo Testamento nós podemos também observar que Deus levanta os seus profetas para anunciar o arrependimento, para mostrar que o caminho que a humanidade continuava a seguir não era o dos melhores. E nós vamos ver João Batista, que pregava o arrependimento, e lá em Mateus 3:2, ele vai dizer, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Então veja, se você quer o reino, você precisa mudar a sua trajetória. Nós temos que entender que ele está falando para um povo que tinha uma religiosidade. Ele não está falando só ali na questão para o grego ou para o romano. Ele está falando para o seu povo. Se arrependam, vocês pregam, vocês vivem uma religiosidade, vocês falam do reino, que é uma promessa, mas vocês estão andando de maneira torta, de maneira errada, de maneira que Deus não está se agradando. Então veja, arrependa-se porque está próximo o reino, ou seja, Jesus está vindo. E hoje não é diferente. Jesus estava prestes a assumir o seu ministério terreno e João Batista era aquele que veio preparar o caminho do Senhor. A mensagem dura, a mensagem de contrariar, né, situações de pensamentos de alguns que se achavam no direito de fazer o que bem entendia, mas ele está ali preparando, vem um aí, e está chegando o tempo daquele que está debaixo da promessa se declarar para que venha verdadeiramente consumar o projeto glorioso que foi estabelecido lá em Gênesis 3:15. Então veja, como é bom quando nós podemos ir conectando o texto, né, as promessas. E agora então, ele clama no deserto, ele anuncia, preparando o caminho para o Senhor, e aí depois Jesus, ele vem na mesma linha, ministrando, pregando e dizendo, é necessário que haja arrependimento. É necessário que vocês creiam no poder do Evangelho. Pedro depois vai exortar o povo a se arrepender, pois diante do capítulo 3, aqui de Atos, o contexto que está instaurado, nós podemos ver o seguinte, essa passagem é cantada, né? Muitas das vezes, quando eles estão entrando para o templo, aquele início da entrada, do caminho para ir ao templo orar, eles se deparam com aquele paralítico, aquele homem necessitado, e ele pede uma esmola, porque era praxe para ele, né, estar ali todos os dias. E ele, olha, quem sabe esses dois aí vai dar uma boa esmola, a aparência deles é boa, o andar dele, parece que vai cair um dinheirinho, né, aqui para mim, interessante. E ele fala, nós não temos ouro, nós não temos prata, mas o que eu tenho, nós vamos dar. E ele declara o poder de Deus, né? A palavra que cura, que restaura, que sara o homem, e aquele homem passa a desfrutar das maravilhas de Deus.
e começa a sentir força nas suas pernas e vai saltando e vai andando, se equilibrou e entra na área do templo junto com Pedro, né? João, e todos se maravilharam. E é interessante como que Deus faz para trazer a oportunidade de revelar a sua palavra, de poder, para que as pessoas se arrependam. E aí todos maravilhados e assim, de olhos estupefatos, olhando para Pedro e João, como querendo dizer, vocês fizeram isso? Como é que pode? Esse homem a gente conhece? E aí é a ponto que eles tomam a palavra e dizem, olha, não fiquem assustados, maravilhados diante disso. Isso aí é fruto daquilo que vocês negaram. Vocês crucificaram o Mestre, a promessa. Vocês entregaram eles ao julgamento. Então, assim, vocês precisam tomar posição. Vocês devem se arrepender para que, havendo arrependimento em vossas vidas, né, o pecado de vocês sejam cancelados. Então veja que a situação que ocorre no capítulo 3 vai se desdobrando para a oportunidade de vidas serem alcançadas pelo poder da palavra. Então isso é importante, por quê? Porque mostra-se nesse ponto que a graça de Deus continua estabelecida, dando possibilidade para todo aquele que crê. Então, é importante, irmãos, entendermos, estudando sobre a doutrina do pecado, compreendendo que o pecado separa o homem de Deus, que o pecado afasta a presença do Senhor, que é como um câncer que verdadeiramente vai destruindo a vida do homem, mas não quer dizer que ele vai prevalecer se o homem verdadeiramente tomar posição diante do poder da palavra. O Evangelho é poder de Deus, o Evangelho ele entra na esfera da realidade humana para mostrar ainda há solução para o seu problema. Então isso é importante quando nós, ao estudar a palavra de Deus e sentimos que erramos e falhamos, podemos ter soluções para os nossos problemas se nós invocarmos o nome do Senhor. Então veja que a graça de Deus, revelada em Cristo, ela nos traz condição de expiação dos nossos pecados. Por quê? Porque Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele se colocou em condição de se doar por nós, para que assim os nossos pecados fossem expiados. É importante também entender que o Espírito Santo ele vai aplicando no dia a dia, na nossa vida, o aspecto da graça. Ele vai se revelando, mostrando para nós que devemos se convencer que somos falhos, somos limitados, somos pecadores e, portanto, dependemos totalmente de Deus, na pessoa do Cristo. O Cristo não simplesmente histórico, como tem em alguns quadros bonitos, daquele Cristo loiro, de olhos azuis e tanta coisa, cabelo encaracolado, né? Tantas figuras. Não. É um Cristo que é ressuscitado. Um Cristo que fez o diferencial na história da humanidade. E por isso eu e você estamos aqui, porque o Espírito Santo nos convenceu dos nossos pecados. E no convencimento que ele nos fez, nós entendemos que precisávamos de Deus. E quando nós precisamos de Deus, nós recorremos ao texto bíblico, à sua presença, à sua graça e pedimos misericórdia. E prontamente ele nos alcança. Isso é maravilhoso, porque ele vai nos regenerar, nós vamos nascer de novo, nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós temos aí agora frutos que são dignos de arrependimento, porque agora
decidimos para estar na presença do Senhor, de amar a Deus, de servir a Ele, de renunciar uma vida totalmente desregrada que outrora seguíamos, para realmente louvar e adorar o nome do Senhor. Então, vivência de vida, de novidade diária, né? Todos os dias. Isso é muito importante. Isso é necessário que nós possamos compreender, e Atos 3:19, ele vai trabalhar isso reconhecendo que o pecado faz com que afastamos-nos de Deus, mas há solução para aquele que se arrepende de forma genuína, de forma verdadeira. Esse vai ser alcançado e receberá a graça de Deus. Dentro do primeiro tópico que eu quero entrar agora, vai dizer o seguinte: o arrependimento reconhece o pecado, né? Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus. O texto fala sobre isso. Assim sendo, nós passamos a desfrutar do processo do arrependimento, reconhecendo que estamos em pecado, estamos em situação difícil. Aí reconhecemos isso e vamos nos arrependendo. E aí vamos caminhando em buscar a restaurar aquilo que a nossa vida, debaixo da escravidão do pecado, faz o mal a Deus. Nós ofendemos a Deus na sua santidade quando nós pecamos. Mas nós estávamos subjugados, nós estávamos verdadeiramente aprisionados por este mal, por esse domínio do pecado. Mas aí o Evangelho veio, e a luz da palavra de Deus, ela começa a entrar na esfera da nossa consciência e começa a mostrar a solução para esse peso terrível que você está suportando. Há condição de você mudar esse quadro da sua vida. Então veja como é importante, quando nós passamos a nos arrepender, nós vamos nos quebrando, nós vamos nos restaurando a ponto de entender que se Deus não estiver conosco, se Deus não estender as suas mãos, nós não somos capazes de trocar essa roupagem terrível, essa maneira que vivíamos, mas Ele pode, então eu quero Ele. E aí, olha como é bom nós entendermos isso, porque assim, demonstra que Deus, assim, no seu grande amor, na sua graça revelada, Ele não força a porta, Ele não coloca um pé no teu pescoço e diz, você quer ou não quer mudar? Não, Ele vai convencendo, Ele vai trabalhando, Ele vai mostrando a nossa realidade até ao ponto que nós entendemos, dizendo, não quero mais esse ser. Eu não suporto mais viver como estou vivendo. Então, eu te quero, eu te desejo, eu te recebo. Então, o Evangelho mostra, convence, o Espírito Santo trabalha e a graça nos alcança e nós, então, tomamos a decisão de amar a Deus acima de todas as coisas e servi-lo e adorá-lo para todos sempre. É bom entendermos que, por mais que tudo isso é possível, o pecado está enraizado na estrutura, né, do ser humano. Isso nos mostra que, mesmo servindo a Deus, temendo a Ele e caminhando na sua presença, se nós não vigiarmos, podemos escorregar, cair ou voltar para trás. E isso seria horrível, terrivelmente, para nós que já saímos da escravidão, desfrutamos do prazer da glória de Deus e agora se deixar se levar por conversas, por teorias ou até por amizades que corrompem a nossa caminhada com Deus, podemos voltar para o Egito, para o passado.
e aí ficar debaixo de um sofrimento. Por que isso? Porque o pecado, ele ainda não foi totalmente extirpado. Ele é diminuído pelo poder do sangue do Cordeiro. Ele é, de certa forma, perdendo a força, né? Tirando aquele domínio dele, porque Cristo nos liberta, mas temos que caminhar olhando para Jesus, autor consumador da nossa fé. E tem gente que brinca com isso. Tem gente que acha, agora uma vez salvo, salvo para sempre, não tem problema. Se eu errar ou pecar, não tem problema, porque eu já tenho meu nome no livro da vida. Não. É uma luta, é uma constante peleja, todos os dias. Por quê? O pecado, na natureza caída, se nós alimentarmos essa natureza, ela vai tomar força. Então é necessário entender que a graça revelada revela que Deus tem poder sobre nós enquanto andarmos na sua presença, em comunhão com Ele. Para que verdadeiramente, todos os dias, possamos estar sendo santificados pela sua presença. Porque, entenda, amados, já falamos sobre isso aqui. A santidade de Deus, ela é perfeita. E para habitar em nosso coração, tem que haver renúncia. Nós precisamos nos desprender de tudo aquilo que tenta e nos puxa para trás, para pecar contra Deus. É a natureza rebelde do homem, porque é caída. Jesus morreu, ressuscitou, nos concedeu a vitória, mas eu preciso me esforçar para todos os dias ser santificado. Se eu não fizer assim, eu jamais conseguirei vencer. Porque a natureza do homem, ela está aflorada todo o tempo. É só dar brecha e ela aparece. Então nós temos que mortificar todo o tempo. Arrependendo-se, arrependendo-se, arrependendo. Você vê a passagem de Davi, quando, após pecar com Betseba, ele simplesmente toma a mulher de Urias, coloca no seu palácio. E ele acha que isso está tudo certo. Ele toma a mulher de Urias enquanto ele está na peleja, ele faz o que é errado, agora a mulher fica grávida, e aí não tem como esconder a gravidez, e alguém vai perguntar, como que aconteceu isso? Essa mulher seria apedrejada, essa mulher iria sofrer danos, porque o seu esposo está na guerra, e agora você está dessa natureza, dessa forma, e aí? Explica. E ele agora preocupado porque a lama ia cair sobre ele, e aquela história, segredo de dois só matando um. Não tem como. Uma hora para outra vai acontecer, vai aparecer. E aí ele então arquiteta uma situação deplorável. Por quê? A natureza de Deus já foi extinta ali, já saiu, já foi separada. Isso é o problema. Ele está na carne, ele está agora sendo novamente dominado pela natureza caída. E a natureza caída, ela vai fazer o quê? Eu vou fazer uma roupagem de folhagem, né, para tentar disfarçar. É o que Adão e que Eva fizeram. Deus não trabalha dessa maneira. Deus não vai botar panos quentes sobre aquilo que está errado. Ele não vai fechar os olhos e vai dizer, eu vou fingir que não vi. Eu posso fingir que não vi, você pode fingir que não vi, mas Deus não. E aí Davi começa a arquitetar a ideia, olha, faz o seguinte, bota esse camarada na frente da batalha. Ele precisa morrer. Eu tenho que me livrar desse mal. Mal que ele produziu. E aí, o intento do coração de Davi, fora da direção de Deus, tem êxito. Urias cai, morre.
E na mesma hora que ele tem a notícia, ele já recolhe. A esposa de Urias, Betseba, vem para o castelo. E olha, havia tantas mulheres que ele poderia desejar e querer sem fazer esse mal. Mas a seta, ela vem para afetar justamente a natureza do dia a dia que você tem que estar destruindo, que tem que estar mortificando. O inimigo das nossas almas, ele não brinca. Ele sabe a tua falha, ele sabe aonde está o teu ponto fraco. Então ele vai todos os dias lutar para tentar te alvejar. É terrível. Então não dá de brincar de ser crente. Não dá de ficar assim, um dia eu estou bem firme, estou forte, outro dia eu estou fraquinho. Não. Ou você está forte ou forte. Não tem meio termo. Não se brinca com essas coisas. O mundo espiritual é real, verdadeiro, e ele vem para arrebentar. Não pensa que o inimigo tem dó de você. Ele quer desgraçar a tua vida. Porque antes você pertencia a ele e Jesus libertou na cruz do Calvário. O sangue derramado foi para quebrar as cadeias do inimigo e dizer, esse é o preço que eu pago para você libertá-los. E o poder do evangelho, ele vem fazer essa mediação e mostrar para que o homem seja convencido e tome posição. E depois, não dá para brincar. Não dá para ficar andando assim, né, de qualquer maneira, achando que dá tudo certo. Né? Que Deus é tão misericordioso, Deus é Pai. A maioria aí fora fica dizendo, Deus é Pai, é bondoso, mas esquece que Deus é justiça. Que Deus é fogo consumidor. Então brincam com Deus, mas chega um tempo que dá um basta. Davi entrou por esse caminho, né, e depois sofreu os danos. A ponto de, quando você lê o Salmo 51, ele reconheceu a sua culpa. Aí, quando vem o profeta e diz para ele, olha, você é o camarada que fez esse mal. E ele, então, cai em si. Poxa, eu achei que podia enganar Deus. Que estava tudo bonito. E queria agir com a minha justiça, porque eu sou o rei. Então, sou o soberano para fazer a justiça para o meu povo. Eu iria mandar prender esse camarada que roubou, né, a cordeirinha lá daquele homem pobre, para oferecer ao viajante que estava chegando, ele que tinha riqueza, que tinha possibilidade, ele usurpou aquele que não tinha. E estaria tudo bem. Eu iria mandar prender esse homem, quem sabe matar esse homem. Mas de repente esse homem sou eu. Eu fiz esse mal. E aí Davi reconhece e se humilha. Por isso Davi é reconhecido como o homem segundo o coração de Deus. Porque a facilidade que ele tem de se humilhar. Isso nos ensina que se nós temos que caminhar enquanto terrenos, né, vivendo aqui, numa natureza caída, mas com o poder de Deus que restaura, que nos dá condição e capacita para adorar a Ele, então nós não podemos brincar de ser crente. Nós precisamos entender. Todos os dias temos que se arrepender. Se o teu coração, se a tua consciência acusou que você falhou, é momento de confessar diante dele e dizer, Deus, eu errei, eu caí, eu pequei. Perdoa e me restaura, para que a graça e misericórdia dele te restaure e te levante novamente, porque isso é o grande diferencial desse Deus que nós servimos. Ele não é um Deus vingativo. Ele não é um Deus que tem prazer na tua destruição, não. Ele sempre vai pelejar para poder te restaurar, para te perdoar, para que você possa verdadeiramente levantar a tua cabeça e dizer, eu sou adorador, eu sou um servo do Senhor, porque verdadeiramente eu sinto a glória e a presença dele na minha vida.
Então, amados, a gente precisa examinar o nosso coração nos dias de hoje. Todo dia é dia de fazer uma reciclagem, examinando nossa vida para ver se há pecado que às vezes ignoramos. Entende? Às vezes ignoramos, achando que fazendo a liturgia do nosso culto devocional a Deus todo dia, né? Orando, lendo Bíblia, vai acalmar ou aplacar as coisas erradas que às vezes nós colocamos e depositamos no coração. São sentimentos, às vezes, de ira, de inveja, de maldade, sentimentos, né, às vezes, de raivas. Então, veja, não dá. Deus vai permitir você ir até um ponto, mas vai chegar um momento que você vai se esbarrar. Por isso, não se esconde pecado. Nós falamos aqui, Acã tentou esconder, porque era bonita aquela capa, os ciclos de prata, de ouro lá, tudo era bonito, maravilhoso. Poxa, vai ser fácil, né? Estou me enriquecendo, porque estou passando a perna no fulano. Não. Uma hora Deus vai dar um basta. Não tem condição. Então veja que nós precisamos examinar todos os dias. E se há falha, e se há situação que realmente te aponta, você precisa confessar a Deus. Você precisa restaurar, e quando confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então, é importante que nós venhamos entender. A graça de Deus, ela perdoa os pecados. O texto ainda em 3,19 diz, para que os seus pecados sejam cancelados. Então veja que essa graça de Deus, que nós sempre falamos, favor imerecido, que vai perdoando os nossos pecados, mas às vezes nós não introduzimos essa compreensão ou a reflexão desse ato da graça para que ele realmente seja duradouro na nossa vida. Por quê? Porque quando nós olhamos a graça é um favor imerecido, mostra que nós não tínhamos condições, não merecia nada disso. Nós teríamos que realmente sofrer o dano eternamente. Mas a graça de Deus, o amor dele é tão grande e é poderoso, ele nos alcança e nos faz sentir que podemos verdadeiramente ter perdão e restauração. E quando então entendemos que isso, né, é possível para nós, e mesmo não merecendo, nós temos que deixar muito claro, estampado na nossa vida, pecar jamais. Porque eu sei o que era o pecado. Eu sofri o dano. E se eu fui alcançado, mesmo não merecendo, então eu não quero retornar àquela condição. Entende? Então veja, por que isso? Porque a palavra diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Entende? Então, o ato de nós estarmos lendo o texto, de buscar a presença, de estar em comunhão com Deus, a nossa fé ela se agiganta. Ela cresce e nos reveste a ponto de verdadeiramente nós irmos olhando para Jesus, autor consumador da nossa fé, e não querer mais pecar, não desejar mais pecar. Ah, pastor, mas de vez em quando é bom dar uma escapada. Não tem de vez em quando, crente. Quem sabe o tempo do dia de amanhã ou de minutos agora para frente? Ninguém conhece, ninguém tem controle. Brincar com essa condição é muito arriscado. Você já viu, de repente, em filmes, ou quem sabe, já frequentou ambientes que fizeram essa brincadeira? Aquela roleta russa que eles dizem, onde pega uma arma, coloca uma bala, gira ali o tambor, põe aqui na fronte e tira para ver. E se tiver a bala? Você morreu.
Então não brinque com as coisas de Deus, achando que vai dar tempo. Vou ver, a minha sorte é forte. Sorte não existe. Existe misericórdia de Deus. Nós entramos pelo caminho. É minha sorte, não. A tua sorte tem que ser Deus. Se Deus não estiver na tua vida, se Deus não lutar por você, se Deus não estender a mão e guardar, não tem sorte. Entende? Então veja, é importante nós entender, quando nós erramos e pecamos, nós estamos brincando com uma roleta russa. Uma hora dá errado. Pastor, mas Deus perdoa 70 vezes 7. Então tem um monte, Tu está contando teus pecados? Como é que é isso? Se você se ampara nessa base bíblica que Deus vai perdoar muitas vezes, então você está brincando. Você está contando os pecados. Aí quando estiver próximo daquele número ali, que também não é um número limitado, tá? A graça é ilimitada. Aí você fala, agora eu não peco mais. Não, meu. A partir do momento que você entende que a graça é um favor imerecido e que você não tinha condições, mas você foi alcançado, não volte para trás. Não retorne ao Egito, mas sim caminhe verdadeiramente todos os dias para servir a Cristo, Cordeiro perfeito. É Ele que oferece perdão eterno. É Ele que, no seu sangue, Ele fez com que os nossos pecados fossem purificados. Entende? Então é importante que nós venhamos a compreender que a graça do nosso Deus, ela perdoa os nossos pecados. Exemplo bíblico disso que é muito forte é quando você olha a situação da mulher adúltera, que é levada na presença do Senhor, quando ele estava ali escrevendo na areia da praia, e ela é acusada, e colocada diante daquele momento. E aí o Senhor, ele analisa a situação e vê os crentes, falar assim os crentes, não vou nem falar os judeus, os crentes dos dias de hoje, que tem 5 dedos para apontar o defeito de todo mundo, para cuidar da vida de todo mundo, para mexer na ferida de todo mundo, mas não olha para a sua vida, não acompanha a sua situação, mas cuida da vida dos outros. Aí nessas horas que alguém escorrega, ele vem com um monte de pedra e vai falar, agora chegou a vez, já não gostava de ti mesmo, agora eu vou matar. É o que eles fizeram. Chegaram diante do Senhor e disseram, essa mulher aí é adúltera. Agora pensa, será que nenhum daqueles que estava ali não tinha, de repente, um dia já deitado com essa mulher? Será que em algum momento eles não desejaram aquela mulher? Entende? Mas não, mas vem ali, ó. E aí o Senhor, ele faz, o seu questionamento. E diz, aquele que não tem pecado, começa a tirar pedra. Aí, eu não posso hoje. Quem sabe outro dia, eu tenho que ir lá ver a panela que eu deixei fervendo, eu tenho que ir lá tirar roupa porque vai vir a chuva, eu tenho que voltar para o trabalho, estava na hora da folga. Aí todo mundo dá um jeitinho de sumir. Por quê? Todos nós somos falhos, pecadores. Mas quando é o pecado do outro, nós queremos jogar pedra e arrebentar e dizer, não fica mais aqui na igreja porque aqui não é teu lugar. Mas eu estou aqui se eu sou pecador. Como é que é isso? Não entende que a misericórdia de Deus e a sua graça é que nos perdoa de todo pecado. Então aquela mulher não foi condenada por Jesus. Todos foram embora. E aí ela olha, e aí? O que vai acontecer comigo? Eles não te condenaram, eu também não. Vai, não peques mais. Fica livre desse mal. Olha a graça, um favor imerecido ocorrendo na vida daquela pecadora.
eu estou te perdoando, eu estou te dando oportunidade, mas uma coisa, não peque mais. Entende, irmão? Então, assim, essa situação é importante porque a gente vê que a graça perdoou a mulher. A graça chamou ela para uma nova vida. Caminhe numa nova vida e mostre o perdão que Deus te concedeu e que ele é acessível para todo aquele que se arrepende. Então é importante nós frisarmos isso, que realmente nós somos falhos. Ah, pastor, mas eu tenho a presença de Deus. Sim, nós temos a presença de Deus, pela misericórdia. As muitas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. Revela quem? É a graça. Então, diante disso, não devemos estar buscando a cair, a pecar, mas se desviar do mal, olhando somente para Jesus. Não olha para mim, não. Não olha para o teu irmão, não. Olha para Cristo. É Ele que é perfeito, é Ele que é justo, é Ele que é verdadeiro. Porque olhar para mim, eu posso falhar. O teu irmão pode falhar. Aí agora eu vou abandonar tudo, porque era um casal, era a família perfeita, a qual me espelhava. Não, 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 não. Olha para Jesus. É só Ele. Nós havemos de ter momentos de falha, de indignações, de raiva. E aí, num momento desse, a gente pode falhar e fazer algo terrível. Mas Jesus não. Ele, paciencioso, ele vai olhar e vai dizer, eu estou aqui. Estou esperando você. Senta aqui do meu ladinho, vamos bater um papo, vamos conversar. Vamos analisar a situação. Então aí Jesus vai trabalhando. Então ele é perfeito. A graça, ela vai transformar as nossas vidas. Volte-se para Deus para que os seus pecados sejam cancelados. Ainda Atos 3,19. Veja, voltem-se para Deus. Pedro falou para aquele povo no templo. Vocês ainda não se arrependeram do que fizeram com o Senhor. Voltem-se, reconheçam. Estão aí admirando esse movimento, essa maravilha que Deus curou esse homem. Vocês precisam reconhecer os vossos pecados, se arrependam, voltem-se para Deus. Então, quando a graça de Deus, ela não apenas perdoa, mas transforma a vida, ela vai fazer o quê? Nos capacitar a viver com Ele. É isso que faz o diferencial daquele que outrora era um drogadito, talvez um viciado, né? Ou quem sabe um adúltero. Mas hoje ele está na casa de Deus adorando, exaltando, louvando. A vida que ele tinha deixou para trás. Por quê? Porque a graça não só perdoou, mas ela transformou. Ela mudou o cativeiro, ela estabeleceu assim, agora você vai andar comigo, vai caminhar na minha presença, vai sentir a minha glória, eu vou manifestar o meu poder na tua vida e vai haver mudança. Então a graça de Deus perdoa, mas a graça transforma. E se a graça transforma, nós podemos alcançar o mérito, né, dessa graça, debaixo do poder, da presença dele, de alcançar o céu. Outra coisa que não nos competia. Mas ele nos concedeu. Então, irmão, quando nós nos tornamos nova criatura, nós vamos ter o quê? Produção diferenciada. Velha criatura, o que produzia? Fruto da carne. As obras da carne, tudo que não prestava. Nova criatura, o que vai produzir? Se ele, o Espírito Santo, está no teu coração, frutos do Espírito. Paz, amor, temperança, né? E uma série de outros frutos que vai ter que estar aparecendo no dia a dia da tua vida.
Então esse negócio de viver ansioso aí, atribulado, isso não é bom não. Por quê? Se tem fruto, tem que ter paz. Tem que saber controlar esse temperamento que às vezes foge do controle e faz absurdo. Entende? Ah, Senhor, eu estou ansioso. Vai orar mais. Vai buscar mais. Vai ler a palavra, vai meditar mais. Para quê? Para que ela possa produzir mudança. Isso é real. Existem processos de libertação na vida de alguém que é pela leitura da palavra, é introjetando a palavra, vivendo até o ponto que, em vez de você dar uma topada na rua e faz aquele palavrão que você fala, você vai falar glória, aleluia. Ah, mas está doendo, amém. Por quê? Porque a palavra já está mudando, está mostrando diferença. Você ri, mas é a realidade. O crente cheio da graça e do poder de Deus, ele supera todas essas coisas. E ele vai usar o texto. Ele vai usar essa condição. Ah, mas pastor, ninguém viu eu xinguei aquele palavrão. Ele viu. Isso mostra o quê? Que o fruto das obras da carne ainda está operando. Tem que ser extirpado. Então, a graça, ela nos torna criaturas novas. E ela nos faz produzir frutos, né? Como diz em Mateus 3,8, produzir frutos dignos de arrependimento. É importante olhar o exemplo de Zaqueu, aquele homem, né? Terrível, né? Cobrador, né? Coletor de impostos. Um monte de gente odiava, né? Igual hoje, um monte de gente odia aí alguns juízes da corte, né? Quer ver o homem morto, esquece que tem uma alma. Será que alguém ora por misericórdia? Tão doido que o homem desse some aí, porque está fazendo um grande mal. Mente entenebrecida pelo domínio do pecado. Zaqueu viveu isso. Mas, de repente, a luz do evangelho entrou na vida dele e ele falou, eu desejo ver este homem que está mudando a história de vidas. E ele foi ao encontro de Jesus. E ele sobe ali naquela árvore, e aí ali ele começa a olhar e ver, esse aí é o Jesus que está passando. E aí Jesus para, porque Jesus conhece todas as coisas. E ele fala assim, ô Zaqueu, vem aí, desce aí que eu quero hoje tomar um café na tua casa. Vou lá visitar você. Tem um particular, eu quero tratar o seu problema. Alguns crentes que estavam ali, mas como é que pode? Vai na casa do pecador. Nós não gostamos dele. Só vive cobrando os impostos. Só vive aí nos atribulando. Agora se mestre vai na casa do Zaqueu. É isso que os crentes fazem. Arruma contenda de toda hora, em todo momento. Por quê? Falta discernimento. Falta temperança. Falta fruto. É a realidade. Vocês às vezes não gostam quando eu falo certas coisas aqui, ficam bicudos. Vão para casa às vezes brabo, torcendo que eu vá embora dessa terra aqui. Mas é a realidade. Entendeu? É a realidade. Vez em quando estou vendo contenda. Tudo por falta de vigilância. Não tem fruto. Ah, estão me passando para trás. Ah, isso, aquilo, outro. É a natureza caída, subindo novamente, se reerguendo. E se você não vigia, ela toma conta. O Espírito Santo vai sair. E ao pouco ele se afasta. Então, nós precisamos realmente estar se arrependendo todos os dias. Errou, falhou, Deus, tem misericórdia. Já estou entrando por esse caminho. Quantas das vezes eu tenho certos pensamentos, ei, Jesus, misericórdia, eu me corrijo. Na hora. Por quê? Porque eu estou, de repente, com umas ideias diferentes, e aí Deus já toca assim, já não é por aí. Já mudo e tiro fora. Por quê? Porque não condiz com aquilo que eu quero.
Eu quero estar no céu, eu quero entrar no céu. Eu quero que a palavra que eu prego, ela venha todos os dias ser eu refém dela. Porque para que eu pregue, eu preciso viver. Eu preciso dar testemunho. Então eu preciso ser refém da palavra. Não adianta eu pregar aqui para vocês e viver uma vida torta, errada por aí, e vocês não vão acreditar em mais nada. Vida de cristão que é temente, que é céu, tem que acompanhar os frutos e testemunho. Senão é só falácia. Entende? É uma realidade. Eu não posso ficar aqui ministrando para vocês e com outra conversa paralela, mentindo, enganando. Não fecha. Então, quantas das vezes, às vezes o Espírito Santo, ele me corrige certos pensamentos. Você não é diferente, ele vai te corrigir. Agora, qual é a tua atitude? Você aceita ou você simplesmente relaxa e deixa a vida rolar? Okay? Então, veja, nós precisamos realmente acatar a transformação da graça. Nós precisamos, entender que ela não vai só perdoar. Perdoar é um processo que ocorre, mas a transformação é necessária. Senão a gente fica assim, ainda não cheguei, a 490, é isso? 7 vezes 70, né? Isso, então veja. Não, ainda tem condição, ainda dá jeito. Já viu aquela conversa assim, ó? Eu sou novo, quando eu ficar mais velhinho, eu vou para a igreja, vou servir a Deus. Esses dias aqui em Laguna, se eu não me engano, o rapaz com 31 anos deu um infarto e morreu. E aí? Entendeu? Então veja, não dá para brincar com o limiar do pecado. Ou nós entendemos que a graça perdoa, mas precisa transformar e mudar o coração para que a presença do Todo-Poderoso habite em nossa vida. Caso contrário, nós vamos andando igual bêbado cambaleando. Vai para um lado, vai para o outro, o vento sopra, aqui tá bom, daqui a pouco não, aqui não tá bom, vou para o outro lado, vai cambaleando na fé. E não prospera. Tem que se sarar, tem que se restaurar e tomar atitude de eu quero servir a Deus. E aí eu tenho que pedir a Ele, todos os dias, que me dê força, me dê graça, me ajude para me superar os meus problemas. Porque nós somos problemáticos. Mas Jesus pode mudar. Ele pode transformar. Se mente, para de mentir. Se engana, para de enganar. Se peca, para de pecar. E tantas coisas que eu poderia enumerar aqui. Para. Muito comum dentro da nossa igreja, murmuração. Muito comum. E a murmuração arrebenta. Quando começar a murmurar, sai de perto. Já corta. O murmurador não encosta mais em você. Mas se você dá ouvido e você compartilha, aí ele vem todo dia te visitar, tomar aquele café gostoso, te dar aquele prejuízo e ainda arrebentar com a tua espiritualidade. Não brinca com a murmuração. Murmuração traz brecha na vida espiritual. E o demônio pode te pegar. É bem sério esse negócio. Não brinque com essas coisas. Fuja das contendas, das murmurações, dos problemas. É muito sério. Já tive que orar, às vezes, já nessa jornada, por crente endemoniado. Então, assim, às vezes, crente não fica endemoniado. Fica porque é murmurador. Porque dá brecha. Porque tem, problema sério. Então, veja, não vale a pena. Não vale a pena. Estou dando exemplos de vidas que já passaram por isso. Então, assim, se eu não orientasse, tudo bem, mas você, a partir de hoje, está sabendo.
Então, pesa mais um pouquinho essa cruz aí. Amém?